E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei de que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo aqui, né? Meu nome é Sherman, eu sou advogado, atuo no setor de agronegócio aí com gestão de jurídica e gestão de risco de atividade rural. A gente trabalha com atendimento de produtor rural no setor ambiental, no setor empresarial. E hoje eu tô aqui fazendo mais um vídeo para essa série, né, que a gente está voltando a reativar o canal aí para trazer dicas de gestão para propriedades rurais, né? Como deixar a tua fazenda com uma gestão mais profissionalizada. Hoje eu não vou falar de um tema tão voltado do mundo jurídico, mas é mais por questão agronômicas ou técnica da fazenda, né? Não é minha área de formação, mas como produtor é algo que a gente tem que estar sempre estudando. E o contato com técnicos, parceiros nossos aí, acaba levando a gente a tá passando. Então não é hoje um vídeo que eu vou estar falando da minha área de expertise totalmente, de um lado, né, mas como produtor é uma área que a gente tem que estar atendendo, né? E o tópico do vídeo aqui, né, pelo título, vocês já viram que é 5 dicas aí, 5 passos para poder escolher a melhor cultivar de capim para a sua propriedade. O primeiro ponto é que isso aqui são dicas, são passos simples, né, mas que não dispensam a contratação de um agrônomo, de um zootecnista para te auxiliar aí, né? São passos para você identificar, e quando você for estar tratando com o seu agrônomo aí, seu zootecnista parceiro, ou às vezes um veterinário que te atende, alguém que te auxilia nessa parte técnica, você tá sabendo ali organizar, pensar em conjunto com ele, né? Como que ele vai pensar a escolha da sua cultivar. E então vamos lá, né? Vamos passar para a parte que interessa logo, né? Saber qual tipo de capim é melhor para a propriedade. O primeiro ponto assim, é que não tem capim milagroso, não existe um capim que seja necessariamente melhor do que o outro, né? Os capins têm várias características. Hoje a gente tem 3 grupos principais de capins que a gente utiliza, né? Aqui no Brasil, que são os principais, que são os capins das braquiárias, os panicum e o Cynodon, né? Fora isso a gente tem os Pennisetum, que são capins, os capins elefantes, mas geralmente eles não são destinados para pastejo, na maioria, fora o BRS Curumi, todos os outros são utilizados para produção de silagem, de volumoso para seca, né? Então nesse momento eu não vou estar tratando sobre os capins do gênero Pennisetum lá, o capim elefante. Apesar de que, né, indiretamente pode valer para o curumi o que estou falando aqui, mas isso aqui especificamente aqui vai para as braquiárias principalmente e para os panicum, né? Os panicum são os capins ali da família do Mombaça, o Zuri. Eu não vou falar também tanto voltado para o Cynodon, né? Que é lá, por exemplo, o Tifton, a grama estrela, porque eles são capins que assim como os Pennisetum, eles são plantados com mudas, né? Então são capins de manejo um pouco mais complexo, mas que também aplica-se aqui, né? Por exemplo, quem tem o Cynodon, quem vai começar a formar uma propriedade, os Cynodons, eles são extremamente interessantes, são capins muito nutritivos, né? E que tem uma janela de produtividade alta, também seria interessante, né? Mas hoje não é tão comum aqui fora do pessoal do Sul. Eu estou aqui em Minas, né? Então que a experiência nossa é muito mais voltada para o Cerrado, principalmente, né? Mas assim, isso se aplica, né? Aqui em Minas tem muito pessoal que trabalha com leite e tem o Cynodon. Então assim, são características, são passos gerais, são critérios que você deve escolher para definir. Isso pode te levar a escolher um pânico, uma braquiária, um Cynodon, ou mesmo um Pennisetum para o pastejo aí, mas hoje a gente está falando especificamente de pastejo. E aí o primeiro ponto é isso, né? Que não tem capim ideal num cenário global. Existe um capim ou alguns capins que são ideais para a sua fazenda, para o seu manejo, para o seu clima e para o seu contexto, né? E esse é o primeiro ponto, né, que a gente tem que olhar. O segundo ponto, que é uma dica geral também, é que, gente, nunca escolha um capim pensando no preço da semente. Isso é irrelevante. Os capins, eles são culturas perenes, são para durarem vários anos, então às vezes uma diferença de 30, 40 reais num saco de capim aí, que vai te possibilitar uma formação boa, uma semente de boa qualidade, não vai fazer diferença ao longo do prazo. Você vai plantar aí 20 mil hectares de pastagem, e aí talvez, mas aí é melhor você negociar preço com quem tem a semente boa, do que, né, às vezes escolher uma semente de pior qualidade. Mas vamos passar para o primeiro ponto, né, que você deve ficar atento na hora de escolher o capim que você vai colocar na sua propriedade, é a destinação. E a gente tem 2 grandes grupos de destinação para a pecuária, né, que é o corte e o leite. O corte, ele vai ser
Ele vai ser também dividido em dois grupos, que é o grupo de quem trabalha com cria de bezerros e quem trabalha com recria e engorda, né? No caso, a terminação ainda, né? Fora o descontado ali os confinamentos, mas quem trabalha com recria e engorda. Então, a gente tem dois grandes grupos. Qual que são a diferença que dentro do corte que vai levar você a estar escolhendo ali, que você deve atentar? Se você trabalha com cria, provavelmente você vai ter uma certa limitação de trabalhar com capins extremamente de alta produtividade. Porque esses capins vão exigir um grau de adubação e a vaca de corte, né, a vaca de cria, quando ela tá seca, ela muitas das vezes ela tem ela não vai ganhar peso. Então, às vezes o investimento que você tem com adubação para manter esses animais que não produzem leite, né, eles só produzem bezerro, acaba muitas das vezes não compensando. Geralmente, né, lógico que tem outros critérios para ser analisado, a gente vai abordar isso. Mas geralmente quem trabalha com cria tende a ser um pouco mais interessante de ponto de vista de retorno econômico trabalhar com capins de média produtividade. Não vou citar aqui nenhum exemplo de capim de baixa produtividade, não vou plantar com a braquiarinha, né? Então assim, não estou falando assim para isso, né? Trabalhar com capins de média alta produtividade aqui nesse vídeo. Né, nada contra quem tem, mas assim, são plantas desenvolvidas há muito tempo que já não tem tanto espaço para quem vai plantar, né? Então assim, tem por exemplo, né, a marandu é o melhor exemplo de capim de média produtividade. Ele tem resposta à adubação, consegue trabalhar com a taxa de animais, né, de intensificar relativamente alta para os padrões brasileiros, né, nas águas, aí, dependendo do regime de chuva e do que tem de adubação, consegue trabalhar com 3, 4 A por hectare, num regime mais intensificado, mas no regime mais simplificado você trabalha com a média de 1,5 a 2 unidades animais por hectare durante as águas. Não vou fazer conta de seca, que capim pensando aqui exclusivamente nas águas. Então o primeiro ponto é isso, né? Se você já trabalha com recria e engorda, os capins de alta produtividade, alta palatabilidade, eles tendem a ser mais interessantes, porque todos os animais lá eles vão ganhar peso, e aí quanto maior a produção de forragem, melhor a qualidade, né? E os capins eles respondem, por exemplo, a adubação nitrogenada aumenta a quantidade de proteína no capim. Isso aí vai estar elevando o seu ganho, né? Então, quanto mais capim e melhor qualidade, você vai ganhando isso de forma meio que exponencial, né? Você ganha tanto na quantidade de animais quanto no ganho de peso, então você ganha dos dois lados. Já no caso, quem trabalha com a cria tem um certo limite onde a curva de lucratividade começa a estabilizar e depois cai, né, dependendo do quanto você intensificar. Então, a primeira coisa, se você trabalha com corte e trabalha com cria, geralmente os capins de média produtividade, com a taxa de lotação ali média, tendem a ser mais lucrativos, enquanto quem trabalha com recria engorda, os capins mais produtivos, mas que têm outras exigências de manejo, adubação e tudo, eles tendem a ser mais interessantes. Então, né, inicialmente seria isso. Já no caso quem trabalha com leite, a gente também tem uma divisão aí de dois espectros, que seria quem trabalha os capins destinados às vacas lactantes, que segue o mesmo exemplo de quem está com a recria engorda, né? O capim, quanto mais possível de intensificar, mais interessante, porque vai produzir mais forragem de melhor qualidade, isso vai baratear o custo do leite. Já para o gado solteiro, bezerro ou mesmo vacas secas, geralmente os capins de média produtividade, eles tendem a ser um pouco mais lucrativos, né? Tendem a dar um pouco mais de retorno, porque o bezerro de leite, por exemplo, ele não tem uma resposta muito boa no ganho de peso, né? Então, às vezes, um capim com alta taxa de proteína, o corpo dele não vai conseguir utilizar esse nutriente todo, né? E você acaba perdendo ali, né? O animal não consegue responder ao que está na nutrição que o capim entrega para ele. Então, colocando quanto à destinação, geralmente quem trabalha com cria de bezerro de corte ou quem trabalha com leite e está procurando capim para o gado solteiro, tende a ser mais interessante um pouco os capins de média produtividade. Lógico que vai ter adubação, correção de pasto, isso aí são obrigações, né? Você vai ajustar isso dentro de uma média ali que tenha retorno, e sempre estar analisando o retorno sobre o investimento que você está colocando. Já quem trabalha com recria e engorda, quem trabalha no leite, que vai colocar, está buscando cultivar, ou uma espécie de capim para colocar para os animais produtivos, para as vacas de leite propriamente dito pastejarem, os capins de mais alta produtividade, que respondem mais à adubação, que você consegue trabalhar às vezes com 6, 7, 8 UA por hectare, que você pode ainda irrigar e passar isso para 10, 12 UA por hectare, que respondem muito, tendem a ser mais interessantes. Então, primeiro de ponto para analisar, fechando aqui a destinação. O segundo ponto
é questão de clima, solo e pragas. É o contexto edafoclimático aí da sua região e tudo. Porque os capins mais produtivos, eles exigem muito mais do solo, né? O solo geralmente com a CTC mais alta, que tem uma capacidade de absorver e manter nutriente, manter a água mais alta. Já regiões que têm o solo extremamente arenoso tendem a ter um pouco mais de perda, por exemplo, de lixiviação na adubação. Então você tem que levar um pouco isso em consideração em conjunto com o clima, né? Porque o regime de chuva, o volume total de chuva, a distribuição de chuva, isso tudo vai afetar na escolha. Você pode tá optando às vezes por capins que sejam menos produtivos, mas sejam mais resistentes à seca, ou você pode estar utilizando ali capins que são mais produtivos, mas também são mais sensíveis a espaço sem chuva, de estiagem. Capins muito produtivos, eles precisam naturalmente de muito adubo. O adubo, adubação, para quem não trabalha irrigado, que trabalha em sequeira, ela depende do regime de chuva, da estabilidade, da boa distribuição. Então isso deve influenciar. E também, obviamente, a questão de pragas, né? Não adianta ter um capim extremamente produtivo, mas se você tem um problema de praga na sua região que afeta. Hoje a gente tem uma quantidade bem alta de variedade de cultivares em cada uma desses gêneros, dessas espécies aí, e que permite a gente escolher, né, às vezes uma cultivar que ela seja mais resistente para alguma praga. Dou exemplo o caso Uzuri, né, que veio substituir o Tanzânia, que tem um problema lá com fungo, né, o Bipolaris maides, e o Uzuri foi selecionado para ser resistente a esse fungo. Então, a gente vai ter ali dentro disso, você vai ter que levar isso em consideração, como seu solo ele é constituído fisicamente, como ele é constituído quimicamente, a microbiota do solo, como é o seu volume de chuva, a distribuição, uniformização disso e a questão de pragas. Esse é o contexto ali físico da propriedade, né? O contexto climático da propriedade é o segundo ponto. O terceiro ponto é a questão de tecnologia, né? Qualificação de mão de obra e recurso financeiro. Esse ponto não dá para ignorar, né? Os outros você ainda consegue ter um certo grau ali de às vezes trabalhar com que está um pouco fora ali do teu eixo e conseguir bons resultados, mas esse ponto em específico vai depender. Por exemplo, a parte de tecnologia, quem trabalha com irrigação e sem irrigação. Isso é uma diferença brutal, né, na resposta. Não faz sentido, por exemplo, você ter irrigação e trabalhar com um pastejo, uma cultivar de média produtividade, por exemplo, uma braquiária, ainda que seja uma híbrida ou a amarandu, que seja ali para 3, 4 A por hectare, não faz sentido você trabalhar com esse tipo de pastejo na irrigação. E já vai te empurrar, né, se você tem esse grau de tecnologia, vai te empurrar a trabalhar com cultivares mais produtivas, que sejam sinodons, por exemplo, o Tifton, que sejam um Mombasa, um Uzuri, algum capim que te permita você chegar em altas concentrações de animal por hectare, né, de alta densidade. A questão de gestão de mão de obra, né? Em alguns lugares do Brasil é mais fácil de ter mão de obra qualificada, em outros lugares é mais complicado. E os capins que permitem uma maior intensificação, eles têm uma necessidade de manejo muito mais cuidadoso, uma necessidade, e aí que seja de manejo de entrada e saída, seja a questão de gestão de adubação, que também vai depender de análise de clima e tudo, e muitas vezes o produtor ele não tem acesso à tecnologia que suporta isso, ou a mão de obra não consegue suportar, você tem que levar isso em consideração. E outro, o próprio dispêndio de recursos. Se você tem, por exemplo, recurso para fazer um custeio da adubação do período inteiro, é uma coisa, né? Você pode pensar em trabalhar com adubações mais elevadas, com capins mais produtivos, já que se você trabalha só com recurso próprio, às vezes o custo da adubação, se você escolhe às vezes errado a destinação do pastejo, a gente já puxa um gancho lá do primeiro tópico, né? Pode acabar comprometendo o teu resultado, levando bastante seu custo sem ter retorno de produtividade ali suficiente. Então você tem que levar esse ponto em consideração, o que você tem de tecnologia na propriedade, o que você tem de qualificação de mão de obra, seja própria sua, seja dos seus funcionários, e o que você tem de recurso disponível, como você vai estar gerindo isso. O quarto ponto é o tamanho da propriedade. Esse é um ponto que me toca, né? A gente trabalha com pequena propriedade, trabalha com leite e sente isso, né? Que a região não é uma região de grandes propriedades, como é no Mato Grosso, Goiás. E qual que é o ponto? O tamanho da propriedade ele importa, porque o tamanho da propriedade ele vai definir, muitas das vezes, o grau de intensificação que você vai ter que dar. Geralmente uma propriedade pequena,
em um lugar onde a terra é barata, você consegue expandir, né, de acordo com aquela necessidade e trabalhar com a aquisição de terra como uma ferramenta. Já no caso onde você tem um custo elevado para a aquisição de terra ou simplesmente não tem disponibilidade, ainda que a terra seja barata, você não tem terra disponível ali perto de você para estar adquirindo, a troca por cultivares que permitem maior intensificação, ela acaba sendo a única possibilidade viável que você tem. Então, às vezes é a opção que você tem para aumentar a quantidade de animais que você tem ali na fazenda, acaba sendo a intensificação, já que você, ou por questão de custo, ou por questão de logística, não tem como adquirir mais terra ali, né, próxima, né? Às vezes, não, aqui na minha região tem, mas eu tenho a terra que é a 80 quilômetros daqui, você não tem caminhão, não tem, né, logística para isso, então às vezes tem que ver o caso a caso, às vezes no local não tem logística para colheita, por exemplo, então todos esses pontos têm que ser levados, né? Então o tamanho da propriedade, ele importa bastante, essa questão de critério locacional, né, propriamente dito, e você tem que levar isso em consideração. Então, muitas das vezes você vai acabar intensificando a produção de pastagem onde você está, se você tem uma terra melhor, e pensar talvez de buscar um arrendamento de terra, uma parceria rural ali na sua região para produzir volumoso, né, seria uma possibilidade fora da sua propriedade, só transferir o volumoso, ou silagem já ensacada, por exemplo, lá para sua fazenda. Então seria uma possibilidade, e você vai definir isso. Mas geralmente, se você tem uma propriedade menor com dificuldade de estar adquirindo mais terra, por qualquer motivo que seja, muitas das vezes a intensificação acaba sendo viável. Já, dependendo da situação, se você tem possibilidade de adquirir terra e essa terra não tem um custo tão elevado e ali próximo, às vezes a aquisição de mais terra ela pode ter um retorno econômico mais interessante do que intensificar demais, por exemplo, uma irrigação hoje que custa na média de 30 mil reais o hectare, né? 20 a 30 mil reais o hectare, e dependendo do caso, se o hectare às vezes for mais barato do que isso, a irrigação um pouco ela te permite dobrar, né? Você passava um pouco de 3, 4A por hectare para trabalhar com 8A por hectare na irrigação aí no seu contexto. Dependendo do caso, esse custo aí, às vezes é mais, você consegue comprar terra mais barata e formar pastagem para continuar trabalhando com 3, 4, mas em área adicional e deixar para o futuro essa intensificação via irrigação. Então tudo vai depender ali, aí a gente volta na questão de recurso, né? Então são todos esses itens, eles são interligados sim, e a gente tem que ficar. E o último item é a sua possibilidade de negócio. Como que isso aí importa? Eu vou te dar o exemplo da questão de parceria rural para projetos de integração lavoura-pecuária. Tanto aí a integração lavoura-pecuária-floresta quanto a ILP, elas muitas das vezes elas não têm uma facilidade tão grande de trabalhar com todas as cultivares de capim. Então, se você trabalha às vezes em parceria, você pode buscar isso com um produtor de grão, tá pensando em trabalhar com determinadas espécies de grão que seja no geral, né? Você vai trabalhar só com soja e milho, né? Se aí tem possibilidade ou não de fazer safrinha, não é todo lugar do Brasil. E você vai ter que levar isso em consideração se você for trabalhar com isso, né? Tem alguns lugares, por exemplo, o pessoal trabalha só a safra, né, de milho, e aí você faz o milho grão, você já pode consorciar ele com capim, e aí você fica com capim pro resto do ano, já que você não consegue fazer safrinha, mas você fica com capim pro resto do ano. Nesse caso não são, né, algumas cultivares, elas são mais agressivas, de capim são mais agressivas, são mais rápidas e puxam bastante adubação ali no início, ela pode competir com o milho e acaba prejudicando. Então você tem que às vezes estar selecionando com base nesse critério agronômico aí do milho, né? Verificar um capim que ele não atrapalhe essa eventual parceria que você tem. Então é uma situação, às vezes, trabalhar com capins que tem um crescimento muito rápido, muito agressivo, de muita intensificação, pode ser um limitante a você ter esses projetos de parceria de LP. A gente vê muito pessoal trabalhando, por exemplo, com a Braquiária rosesiensis para esses projetos de LP, porque ela tem um crescimento mais lento, então ela não compete com o milho, né? O milho safrinha muitas das vezes, né? Não compete com isso, ela permite o milho sair na frente, é uma forrageira C3, ela tem um crescimento, uma dependência maior ali de recurso, tanto de água quanto de adubo no início da formação, e o capim, por exemplo, a rosesiensis, ela não compete tanto com o milho no início, ela permite o milho crescer. Já se você for fazer isso com
mombaça, por exemplo, um zuri, às vezes um capim mais agressivo. Em alguns casos, dependendo da cultivar de milho, dependendo da região, né, do volume de chuva que tiver, do grau de adubação, pode acabar tendo algum tipo de competição e declinando a produção. Então, às vezes, você tem que analisar o quanto você pode perder de produtividade no milho num projeto de LP para o capim. Correto? O quanto que isso vai impactar, se isso é viável para os dois, então tem que fazer essa análise. Então, seriam, acho que, os principais pontos para analisar, nesses 5 pontos principais, 5 passos a serem tomados. Primeiro, de analisar a destinação, analisar o clima e o solo da fazenda, a questão de tecnologia e recursos que você tem disponível, o tamanho da fazenda e essa possibilidade de expansão de parceria. São os 5 principais pontos para analisar. Quando você for sentar ali com o seu agrônomo, com o seu veterinário, com o seu zootecnista, para poder pensar ali em qual cultivar de capim ou quais cultivares, né, vão ser mais interessantes para você colocar ali dentro da sua propriedade. Então, acho que tende a ajudar aí, né? Se te ajudou um pouco aí, você deixa um like aí no vídeo, manda isso aí, às vezes compartilha no grupo de WhatsApp aí que você conhece algum produtor. Aí aproveita que essa época de meio de ano o pessoal tá começando agora a comprar calcário, comprar adubo, aproveita que o preço não tá ruim, né? Geralmente quando vira agosto para setembro começa o desespero, né? Então pode ter gente que tá projetando aí já uma eventual troca de cultivar, de pastagem. E aí você tá enviando aí, se é seu plano ou se é o plano de alguém que você conhece, você tá encaminhando, deixa um like aí, inscreve no canal, marca o sininho de notificação aí. De acordo a gente for publicando um vídeo aí, tu ficar informado e a gente acabar fazendo essa parceria. E vai postando aí, né, geralmente 1 ou 2 vídeos por semana aí, para tentando trazer esse tipo de dica aí para melhorar a gestão da sua fazenda. Beleza? Abração e tchau.